E aí, pessoal, buenos dias. Tudo bem? Olha só, como não tem tido muita notícia na Fórmula 1, essa época do ano é uma tristeza, né? É uma tristeza porque não tem contratação, as equipes estão todas fechadas, não tem testes, não tem apresentação de carro, não tem nada. Para você ter uma ideia, ontem eu estava vendo o Grande Prêmio e vi que há uma preocupação da FIA com o peso dos pilotos, estão muito magros, coitadinhos, raquíticos. As mamães devem estar preocupadas e que eles vão ter de engordar esse ano. Então não dá para fazer um vídeo de 5 ou mais minutos sobre esse assunto, né? Então, como eu falei de efemérides esta semana, anteontem, sobre os 40 anos do segundo lugar da Copersucar, do Emerson Fittipaldi em Jacarepaguá, ontem, 80 anos da morte de Bernd Rosemeyer, maior piloto de todos os tempos, da Auto Union. Hoje eu vou falar sobre uma outra efeméride. Eu prometo que não vou dar sequência a efemérides, a uma série de efemérides toda hora, né? Todas as semanas em que eu não tiver nada para falar. Mas como essa semana não tem nada para falar mesmo, e eu estou até antecipando algumas efemérides, porque elas podem cair em dias em que eu esqueça delas, ou que não tem audiência no site, por exemplo, aqui no nosso GP às 10, que é o caso de 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. Primeiro Grande Prêmio do Brasil oficial. 11 de fevereiro é carnaval, no meio do carnaval. Eu não vou lembrar disso. Eu vou estar perdido num bloco qualquer. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Grande Prêmio do Brasil de 1973, que foi vencido por Emerson Fittipaldi, piloto da Lotus. Só que eu vou dar uma trapaceada nessa brincadeira de efemérides aqui. Em 73 eu não fui à corrida. Eu não lembro. Não fui. Por que eu não fui? Já não lembro. Acho que porque eu já estava morando aqui no Rio. Em 72 eu também já estava morando no Rio, mas a gente foi ao Grande Prêmio do Brasil. Então eu quero falar do Grande Prêmio do Brasil de 72, que não tem efeméride nenhuma. Mas, enfim, para contar a história acho que sempre vale, né? Mas que fique registrado que no dia 11 de fevereiro faz 45 anos do primeiro Grande Prêmio do Brasil, válido pelo Campeonato Mundial, que contou pontos para o Campeonato Mundial. Não tenho o resultado de cabeça, eu lembro da vitória do Emerson, mas isso aqui é fácil, vou botar aqui no Google, GP do Brasil 1973, só para o pessoal lembrar, ou para eu lembrar. Tivemos aqui Emerson Fittipaldi em primeiro, depois de 40 voltas, Jack Stewart em segundo, Emerson de Lotus, Jack Stewart de Tyrrell, e Denny Hulme, o neozelandês Denny Hulme, em terceiro com a McLaren. Arturo Merzario em quarto de Ferrari, Jack Ickx em quinto de Ferrari também, e Clay Regazzoni de BRM em sexto. Só 6 pilotos marcavam pontos, então é importante registrar aqui os 6 primeiros, né? Luiz Pereira Bueno correu de Surtees, foi 12º, alugado, né? E quem mais? Brasileiro. José Carlos Patti, também de Surtees, abandonou a corrida com problemas de suspensão. E o Wilsinho Fittipaldi de Brabham parou no comecinho também com o motor quebrado. Deixa eu ver quantos terminaram aqui. 12 pilotos dos 13, 14, 15, 16, 17, 18, dos 20 que largaram. Legal, tá registrado. Agora, 72, esse eu lembro. Efeméride foi no ano passado, mas no ano passado não tinha GP às 10, pelo menos nessa época do ano, e a corrida aconteceu em agosto. 72, o meu pai me levou, ou nos levou os irmãos Malhar e Gomes, ou 2 deles. Não sei se o meu irmão mais novo foi o Fernando. Ele tinha 5 anos, não tenho certeza, talvez fosse pequeno demais para ir. E fomos à corrida em Interlagos. E havia uma multidão, uma coisa monstruosa, dizem até hoje, né? Os relatos falam em 100 mil pessoas espalhadas pelas parcas arquibancadas de Interlagos. Só havia ali aquela arquibancada que é hoje o setor A, e depois se estendia um pouquinho até onde a gente tem hoje aquelas arquibancadas cobertas e tal. Só que a pista utilizada era a pista antiga, que tinha quase 8 km,
de extensão, então tinha neguinho espalhado por todo o autódromo, todo o terreno do autódromo, inclusive a parte de dentro, neguinho acampado, pendurado no muro. Falaram em 100 mil pessoas, não sei de onde tiravam esses números, mas enfim, é o que temos. E o Emerson quase ganhou aquela corrida. Foi uma corrida que não teve a participação de todas as equipes, né? O Emerson fez questão de correr, obviamente, pela Lotus e tudo mais. Quase venceu, estava liderando quando quebrou a suspensão no fim. A vitória ficou com o Carlos Whiteman da Brabham Branca, o piloto argentino que ganharia outras vezes no Brasil, né? Mas eu lembro muito bem dessa corrida porque, poxa, em São Paulo, não sei se isso é uma memória afetiva, se isso é realidade, é real ou só está na minha cabeça, fantasia, mas a sensação que eu tenho é que só se falava nessa corrida, E tanto que havia um supermercado, um hipermercado, né, ali no caminho do aeroporto, que está lá, perto do aeroporto, no caminho de Interlagos, está lá até hoje. Hoje é Extra, ou Extra, como dizem aqui no Rio. Mas ele era na época um Jumbo Eletro, ou era só Jumbo, ou era Eletro Radiobras, também não vou lembrar. Porque depois se juntaram Jumbo, que era um mercado, e Eletro Radiobras, que vendia eletrodomésticos e tudo mais, e formou-se o Jumbo Eletro. Eu sei que foi ali o primeiro hipermercado de São Paulo. É o que dizem, é o que diziam na época. E havia alguns carros expostos no supermercado. Você imagina, você está andando com seu carrinho entre gôndolas, sucrilho, leite ninho, Toddy, ovo maltine, shampoo, Johnson, e pum, você esbarra numa Lotus. Pessoa que legal. Ou numa McLaren, nem sei se a McLaren correu. Então eu lembro muito bem disso como um garotinho, né? Tinha 7, 8 anos eu já tinha. De ter visto aqueles carros incríveis, né? Grandes, expostos no supermercado. Será que isso é fantasia da minha cabeça? Eu vou perguntar aos universitários, vocês que já eram vivos naquela época, talvez mais adultos, e que assistiram ao Grande Prêmio do Brasil, teve mesmo isso? Ou isso é fruto da minha imaginação? Porque eu já escrevi isso um monte de vezes, eu não consigo checar isso. Se você botar no Google carros de Fórmula 1 expostos no supermercado 1972, vão vir os textos meus. Não que eu seja um mentiroso, quanto mais não é isso, mas eu tenho com certeza. Eu só não lembro exatamente em que circunstâncias, como é que foi isso, mas eu lembro de ver carros de Fórmula 1, não sei se era mocaps, não sei se era de verdade, no Jumbo Eletro ou no Jumbo, no supermercado. É a lembrança mais viva, incrível que eu tenho do Grande Prêmio do Brasil de 1972, né? Mas a efeméride de hoje é de 73, então fica aqui a nossa lembrança pela passagem dos 45 anos do primeiro Grande Prêmio do Brasil, que contou pontos para o Mundial. A corrida de 72 foi uma corrida teste, não valeu pontos, e nós tivemos um outro Grande Prêmio do Brasil, um outro Grande Prêmio no Brasil, em Brasília, que também não contou pontos, e foi uma exibição de poder, de sei lá o que, do regime militar, tanto que o Emerson ganhou a corrida também, e subiu a escadinha para receber o troféu do carniceiro Emílio Garrastazu Médici. Seria legal, já pensou se ele não fosse? Né? Isso seria legal. Mas atletas brasileiros nos anos da ditadura, tirando o Afonsinho, ninguém fez nada. E se algum outro fez, que me desculpe a não lembrança, né? Mas enfim, então o Brasil teve 2 grandes prêmios de Fórmula 1 que não contaram pontos para o Campeonato Mundial. Esse de Brasília, no autódromo que está lá todo arrebentado hoje, e o de Interlagos de 72, que eu lembro porque eu fui. Tá bom? É isso, gente. Bom fim de semana para todo mundo. E voltamos na próxima segunda-feira. Esse fim de semana estarei em São Paulo, andando de carro velho, matando a saudade da minha cidade. Tá bom? É isso. Valeu. Tchau.